Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de geriatria e hoje o assunto é demências. A gente vai falar quais são os tipos de demência, qual que é a mais prevalente, né? Agora, o que eu quero que você saiba primeiro sobre o assunto demência. Não importa a idade do paciente. O paciente pode ter 100 anos de idade, o paciente idoso. Demência não é normal. Tá? É normal que um idoso tenha dificuldades cognitivas leves, né, mas que não atrapalhem as atividades da vida diária. É normal que o idoso tenha dificuldade de fazer múltiplas tarefas, que o idoso tenha uma criatividade um pouco mais diminuída e uma elaboração de projetos um pouco mais comprometida, mas não é normal, com idade alguma, que o idoso tenha demência. Eu falo isso porque é muito comum você ver no ambulatório, o familiar falar, a minha mãe está aqui com 95 anos, ela não se lembra das coisas. Mas também, né, doutora, 95 anos? Não. Tá? O normal do idoso é que ele tenha essas dificuldades que eu falei para vocês, mas que isso não configure como uma demência. Então, vamos esquecer essa questão de idade e que a demência é um fim inexorável ao idoso. Bom, mas então, o que é uma demência? Tá? A definição da demência é um declínio cognitivo progressivo, né? O que é cognição? Cognição são funções como memória, atenção, julgamento, abstração, praxia, habilidade de fazer as coisas, né? Tudo isso é no pacote cognição. Então, é um declínio cognitivo progressivo, né? E que interfira nas atividades diárias. Se não tiver isso, não tem doença, ok? E para a gente ter o diagnóstico de demência, a gente tem que ter o distúrbio da memória e mais uma alteração, como, por exemplo, a praxia, né, a dificuldade de fazer alguma tarefa, dificuldade de raciocínio, de linguagem e de função executiva, de executar alguma tarefa específica. Aqui, tarefas mais elaboradas do que a praxia. Né? A praxia seria, por exemplo, pentear o cabelo, a função executiva seria ir até algum lugar mais distante. Então, não é só a memória, tem que ter a memória e mais alguma alteração cognitiva para você caracterizar o paciente como portador de demência. Tá? Importantíssimo, para você diagnosticar demência, você tem que afastar outros diagnósticos. O primeiro a ser afastado é delírio. Você lembra o que é delírio? Ah, delírio é um transtorno mental orgânico de início súbito agudo, muito comum em pacientes hospitalizados, que de repente, no pós-operatório, começam com alteração do estado da consciência, a ficarem confusos, desorientados, agitados. Tá? Então, isso é um delírio 1. Tá? Sempre a gente tem que afastar delírio em pacientes que a gente está com a hipótese de demência. Mas isso é mais fácil. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer. Outra coisa, afastar causas psiquiátricas, principalmente depressão. Tá? É muito comum um paciente deprimido ter alterações de memória também. E eu vou explicar também durante essa aula como é que você vai diferenciar uma alteração de memória proveniente de uma depressão de um estado demencial. Outra coisa, afastar causas sistêmicas ou cerebrais que possam levar a alterações de memória, que são as causas reversíveis da demência, que eu vou falar também para vocês quais são essas causas. Ou seja, o paciente não pode estar rebaixado, com rebaixamento de nível de consciência, não pode estar deprimido e não pode estar com algum problema sistêmico ou cerebral que possa levar a alterações cognitivas e de memória para você diagnosticar um quadro demencial. Tá? Olha, a primeira coisa, diferenciar delírio de demência. Delírio é aquele quadro agudo. De repente, o idoso nunca tinha nada e, de repente, no pós-operatório, alteração do nível de consciência, começou a confundir as pessoas, começou a ficar agitado. Então, ele é súbito, ele é agudo. A demência, não.
ele é insidiosa, a pessoa vai começar a ter déficit de memória, vai progredindo em fases. Tá? A duração do delírio ela é curta, por quê? Identificou o fator de base, lembra, transtorno mental orgânico. O idoso está lá internado, começou a agitar, a rebaixar o nível de consciência, você vai rodar todos os exames, vai ver que ele está com uma infecção urinária. Vai tratar a infecção urinária e aí ele já vai melhorar da agitação, né, e das alterações cognitivas. Já a demência tem uma duração progressiva, até as medicações elas agem impedindo um progresso tão longo da doença. A consciência no delírio é flutuante, geralmente o paciente de dia está legal, à noite agita mais, a consciência na demência ela é preservada, o paciente só perde isso já no final da doença. O delírio, uma pessoa pode ter alucinações, né, confundir pessoas ou mesmo ver bichos. No delirium tremens é muito comum ver bichos asquerosos subindo pela perna. Já na demência as alucinações são raras, acontecem mais no final do quadro demencial, depois de uns 15, 20 anos de progressão da doença. A memória no delírio, a recente é prejudicada. Na demência a recente, a remota prejudicada, sendo que a primeira memória a ser prejudicada sempre é a recente. Tá? O pensamento no delírio é desorganizado, já na demência diminuído, o paciente fala menos. O sono no delírio ele é perturbado, na demência tem uma perturbação menor. E, principalmente, delírio é super reversível. Identificou a causa base, tratou, melhoraram os sintomas e a demência geralmente é irreversível, só 10% dos quadros demenciais são reversíveis. Então, saiba isso, que isso ajuda muito você a responder várias questões na prova de residência. Tá? Bom, depois você tem que diferenciar demência de depressão. Tá? Tanto que existe um termo que chama pseudodemência depressiva. O que é isso? Tá? É muito comum o paciente chegar no consultório, então, ai, doutora Alicia, olha, eu estou com 65 anos, eu sempre lembrei de todas as reuniões, de tudo que eu tinha que fazer o dia inteiro, todos os dias, eu nunca precisei de agenda, agora eu esqueci uma reunião, esqueci de numa reunião super importante, o pessoal ficou lá me esperando, eu estou demenciado. Então, cuidado. As pessoas com mais idade, elas já ficam preocupadas com a demência, então qualquer tipo de esquecimento, elas já acham que demenciaram. Sendo que é normal, às vezes, a gente esquecer um compromisso, né? Na idade que for. Agora, é importante você perguntar para o paciente, você está se sentindo mais desanimado, mais desmotivado, está se sentindo mais cansado? Ah, eu estou. Há quanto tempo você está se sentindo assim? Ai, doutora, já faz uns 6 meses, não tenho vontade de levantar da cama, me sinto triste, às vezes eu choro, de manhã é pior. Né? E os esquecimentos começaram quando? Começaram faz um mês. Então, concorda que os sintomas de humor são anteriores ao sintoma cognitivo de esquecimento? Então, isso a gente chama de pseudodemência depressiva. Porque no decorrer da depressão é comum esquecimento. Se você tratar a depressão, com certeza isso vai ser revertido nesse paciente, por exemplo, que é empresário de 65 anos. Tá? Então, sempre saiba o que aconteceu primeiro. O que foi primeiro? Foi a perda da memória ou foi a diminuição do humor? Se for a diminuição do humor, diagnóstico tende a ser depressão. Se for a perda de memória, diagnóstico tende a ser demência. Simples, se fosse só isso, né? Mas muitas vezes o paciente tem as duas coisas. O paciente tem uma depressão e tem também uma demência. E aí você vai fazer o quê? Se você não conseguiu ver o que veio antes, mas o paciente está deprimido, você vai tratar com antidepressivo e vai ver o que sobrou aí de um quadro de alteração de memória, vai rodar os exames que eu vou explicar para vocês, e aí talvez valha a pena você tratar as duas coisas, tá? Ou talvez o quadro de alteração de memória vai ser remetido com um tratamento apenas da depressão. Então, toma cuidado com isso. Toda vez que vier uma questão em que o paciente já estava deprimido e depois teve problema na memória, trata-se primeiro a depressão, diagnóstico é depressão e não demência. Tá? E as causas reversíveis, que a gente sempre tem que procurar, né? Porque aí a gente vai ter uma demência que se resolveu. Isso é 10% dos casos, mais ou menos. Causas endócrino-metabólicas, como tireoidopatias, hipotireoidismo, deficiência de B12, de ácido fólico, deficiência de tiamina nos alcoólatras, né? Por isso que dá síndrome de Wernicke, Korsakoff, demência alcoólica, distúrbio de cálcio,
alterações infecciosas, neurosífilis, infecções fúngicas, meningites, tudo isso é causa reversível, HIV, hematoma subdural, doença cerebrovascular, tumores, hidrocefalia de pressão normal, tudo isso tem que ser investigado, né? O alcoolismo, com a deficiência da tiamina, e medicações, principalmente os benzodiazepínicos e os antipsicóticos, que dão uma rebaixada no paciente, deixam ele mais sonolento e podem cursar com alteração da memória, e você aí confundiu, né, um quadro demencial que é potencialmente reversível, você mudando a medicação desse paciente. Então, tudo isso tem que ser investigado, né? Como que a gente investiga tudo isso? A gente vai tirar uma história com o paciente, a história clínica, a história medicamentosa, a gente vai fazer exame físico, a gente vai fazer um exame de imagem. Exame de imagem para quê? Para descartar, né, acometimento do sistema nervoso central, o exame neurológico também vai ajudar isso daqui, a gente vai fazer exames de sangue para descartar outras causas, e aí sim a gente vai ver se tem uma causa reversível, vai tratar, vai reverter a demência do paciente, senão a gente vai ficar com as demências irreversíveis, que eu vou falar a seguir para vocês. Bom, demência é um assunto que está caindo cada vez mais nas provas de residência por conta do envelhecimento populacional. Então, olha, para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei para vocês, que não é porque a pessoa é idosa, ela é demenciada ou ela tem problemas com a memória. Olha só, a prevalência estimada de demência entre 60 e 64 anos é 0,7%. 90 a 95 anos de idade, 38,6%. Nem metade dos idosos com 90 a 95 anos de idade apresentam demência. Portanto, são um diagnóstico de exclusão. Parem de achar que porque o paciente tem 90, 95, 100, 105 anos, tudo bem ele estar demenciado. Não, tá? Quais são as principais causas de demência? Então, eu separei aqui as demências pré-senil, que são as que ocorrem abaixo dos 65 anos, e as que acontecem após os 65 anos de idade. Para todas, o mais comum é o Alzheimer. Se você souber isso, você já mata um monte de questão nas provas, tá? Então, olha só, Alzheimer é a mais prevalente, tá? Seguida da demência vascular, aí nesse grupo, e depois a demência frontotemporal, que é uma demência que a gente vai ver mais na frente, que ela incide entre 45 e 60 anos de idade. Já nos mais idosos, o Alzheimer preenche muito mais, né, 55% dos casos, seguido aí da vascular e depois da demência por corpúsculos de Levy. Então, não precisem decorar isso, tá? Vocês só precisam saber que a principal causa de demência é demência de Alzheimer, em qualquer idade. Tá? A segunda principal causa de demência em idosos, né, de mais de 65 anos, é a vascular. A terceira causa de demência é Alzheimer com vascular, demência mista. E depois, sim, a demência por corpúsculos de Levy. Isso cai para vocês bastante. Então, como é que a gente vai avaliar o idoso? Já falei, tirar uma história clínica completa com o idoso e com o acompanhante. A história medicamentosa, importantíssimo. Às vezes, só a troca. Quantas vezes eu já não vi isso no consultório? Idoso tomando clonazepam, e aí, com déficit cognitivo, você vai tirando o clonazepam, substituindo a medicação, o déficit cognitivo desaparece. Tá? O exame físico, para você tentar pegar alguma coisa neurológica que possa cursar com uma demência reversível ou uma demência vascular, o neurológico também, e o neuropsicológico, para você testar a cognição do paciente. A primeira coisa, né, o primeiro exame que a gente vai fazer no consultório para todos os idosos é esse, é o Mini-Mental. Eu sei que não dá para ler aqui, eu só quero que vocês tenham uma noção do que é o Mini-Mental. O Mini-Mental é o mini exame do estado mental que você faz no consultório rapidinho, dura de 5 a 10 minutos, e ele é uma boa triagem para você ver se o paciente tem alteração de memória, que seja predisposto a estar num quadro de demência. Aqui eu vou separar cada uma delas para falar para vocês como é que se faz o Mini-Mental, porque isso costuma ser cobrado na prova. Então, você vai avaliar a orientação temporal. Um ponto para cada uma, né? O senhor sabe que horas mais ou menos é agora? Obviamente não precisa falar, é 13h48, né?
É a hora aproximada. Em que dia da semana a gente está? Segunda, terça, quarta? Que dia do mês é hoje? Dia 1, 2? Em que mês a gente está? Né? Em que ano a gente está? E aí marca um ponto para cada um. O que mais eles erram é que ano. Né? Que ano a gente está? 1900. Né? Tá. Orientação espacial. 5 pontos. Em que local? Que local é esse que a gente está? É o consultório. Que local, em que estado que a gente está? Em que bairro que a gente está? Qual que é o endereço aproximado daqui? Que cidade, né? Que estado que a gente está? E aí você vai pontuando um ponto para cada um. Depois você vai pedir para ele repetir, né? 3 palavras que você escolhe. Aqui, no caso, carro, vaso, tijolo. Aí ele vai falar carro, vaso, tijolo. Repetiu? Na hora, já marca 3 pontos. Fala para ele assim, guarda na sua cabeça que daqui a pouquinho eu vou te perguntar de novo quais são essas 3 palavras. O senhor vai ter que lembrar. E aí, começa a fazer a próxima. Atenção e cálculo, são 5 pontos. Você vai pedir para a pessoa subtrair, né? Subtrair 100 menos 7, 93. 93 menos 7, 86, menos 7. E aí vai 5 vezes subtraindo. Se o paciente não for muito bom de matemática, ou tiver uma escolaridade muito baixa, você pode substituir esse teste por soletrar a palavra mundo ao contrário. Tá? Memória de evocação. Aí depois que ele fez esse bando de conta, né, que é o mais difícil do teste, você vai falar assim, quais foram mesmo os 3 objetos que eu te falei? Ah, carro, vaso, tijolo. Aí você marca os 3 pontos, né, se ele se lembrar. Tá? Depois você pede para ele nomear objetos. Aponta um relógio, fala, o que é isso? Aponta uma caneta, fala, o que é isso? Ah, um relógio, uma caneta. Tá? Aí você vai pedir para ele fazer uma repetição. Fala assim, repete comigo. Nem aqui, nem ali, nem lá. Aí ele vai falar, nem aqui, nem ali, nem lá. Tá? Depois você vai pedir um comando, né, que é ele pegar uma folha de papel com a mão direita, dobrar no meio e colocar ela no chão. Né? Então, ele vai ter que lembrar que é a mão direita, dobra no meio e coloca a folha no chão. Deu certo, marca os 3 pontos. Depois você pede para ele escrever uma frase completa, qualquer uma. Né? Eu gosto muito das consultas com o doutor. Né? Ele escreve. Você vai escrever num papel, assim, fecha os olhos e vai falar para ele executar. Então, ele vai ler, fecha os olhos, vai fechar, você marca o ponto. E vai pedir para ele copiar, né, esse diagrama de 2 pentágonos entrelaçados. E aí também vai marcar o ponto. Tá? Então, esse daí é o Mini-Mental. O Mini-Mental, obviamente, ele é corrigido pela escolaridade do paciente. Você não precisa saber isso de cor. Você só precisa saber o quê? Né? Mini-Mental, geralmente, normal, é maior que... A quantidade máxima de ponto é 30. Tá? A pontuação máxima é 30. Isso é corrigido pela escolaridade. Agora, geralmente, se o paciente fez menos de 20, você desconfia de uma demência. Então, guarda esse 20. Né? Porque se na prova tiver 28, 26, você já sabe que o Mini-Mental está normal. Se tiver 14, 15, você já sabe que está alterado. Tá? Mas, basicamente, isso vocês não precisam saber. Se a pessoa tem o Mini-Mental de 21 até 24, né, tem um comprometimento cognitivo leve, tá? De 10 a 20 pontos moderado, e menos de 9 pontos grave. Claro que isso depende da escolaridade. Se pegar alguém com mestrado e doutorado, vai ser diferente. Né? Só para vocês terem uma ideia, não precisam decorar, decore o 20. Abaixo de 20, predisposto à demência, acima de 20 já pode ficar mais tranquilo aí nas questões da prova. Tá? E um outro teste que a gente faz no consultório, também muito legal, é de função executiva, que é o teste do relógio. Você vai falar para o paciente desenhar um relógio com todos os números e vai escolher um horário. Por exemplo, coloque... E o horário que os ponteiros não coincidam, né? Não vai marcar meio-dia, né? Que vai tudo lá. E vai pedir um horário com o minuto e a hora. Então, por exemplo, marque para mim no horário 10h10. Desenhe um relógio e marque 10h10. Tá? E aí você vai ver se o paciente desenhou o círculo, se ele conseguiu desenhar os números no local correto e se ele conseguiu colocar os ponteiros no local correto. O teste do relógio é legal para você ver como que o paciente vai progredindo. Então, por exemplo, esse daqui é o teste de uma idosa, tá? A cada 2 anos. Então, esse é um teste do relógio normal. Tá? Ó, tá todos os números. 10h10 aqui normal. Depois, ó o teste do relógio dela.
desenhou o círculo, né? Mas ó, aqui ó, repetiu 10, 10, 10, não conseguiu colocar, né, o horário, tem um 6 aqui embaixo. Tá? Depois, como é que aconteceu o relógio dela? Ó, os números todos ao contrário, né? E depois, ó, sem número nenhum, né? E com os ponteiros dizendo qualquer coisa. Então, aí você consegue ver a progressão. Por que é legal o teste do relógio? Porque, às vezes, a pessoa tem o déficit de funções executivas antes do déficit de memória. Então, é legal você rodar os dois e é rapidinho também. Então, lembre do Mini Mental e do teste do relógio. O teste do relógio é mais sensível e mais específico do que o Mini Mental para quadro demencial. Tá? Bom, vamos falar da principal demência, aquela que a gente já viu, que é a que mais incide abaixo e acima dos 65 anos, que é a doença de Alzheimer. Primeira causa de demência em todas as idades. É uma doença neurodegenerativa de causa desconhecida e ela é mais prevalente quanto maior a idade da pessoa, né? Mais prevalente em idosos. A doença de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Não existe nenhum teste diagnóstico que você possa fazer. Existem alguns testes genéticos, mas nada de certeza que você possa dizer, a pessoa está com Alzheimer. Existem sim alguns achados, mas não diagnóstico com certeza. Então, o que a gente faz? A gente tira toda aquela história clínica medicamentosa, tenta afastar causas de demência reversível e vai tentar afastar causas de demência vascular, certo? Através de uma tomografia ou uma ressonância. Então, viu alterações vasculares, demência vascular. Não viu, aí é o diagnóstico de exclusão. Afinal de contas, Alzheimer, você só tem certeza no anátomo patológico. Tá? Ela progride em fases, então começa sempre com o esquecimento, não é toda demência que começa com o esquecimento. Depois a pessoa começa a ter uma desorientação e uma agitação psicomotora maior. Posteriormente, uma incapacidade de se reconhecer, né, e reconhecer os familiares, não se lembra quem são as pessoas, começa a ter uma fala prejudicada e, num estágio terminal, não consegue se alimentar, não controla os esfínteres, fica confinado ao leito, e aí já é um estado pré-mórbido que a pessoa já vai progredir para a morte. Tá? Olha, esse daqui é um exame de imagem que você vai ver um achado de Alzheimer, que é atrofia aqui. Primeiro você vê uma atrofia encefálica global, né? E aqui uma atrofia hipocampal nos pacientes com Alzheimer. Mas isso não é patognomônico e não é diagnóstico, tá? O diagnóstico dele é de exclusão. Como é que a gente trata a doença de Alzheimer? Com inibidores da acetilcolinesterase, que vão aumentar a acetilcolina, né, na fenda sináptica. Quais são as drogas? Rivastigmina, que você vai usar de 1,5 a 6 miligramas por dia, ou a galantamina, de 8 a 24 miligramas por dia, ou a donepezila, de 5 a 10 miligramas por dia. Você pode usar também a memantina em casos de demência de Alzheimer moderada ou grave. Como é que se dá essa medicação? Sempre dose mínima, comece com um pouquinho e vai aumentando aos poucos. Dose mínima que vai sendo aumentada gradativamente até a dose máxima, se não houverem efeitos colaterais. Lembre-se sempre de tratar também depressão, se o paciente tiver essa comorbidade, e agitação psicomotora também, e geralmente a gente trata com antipsicóticos atípicos, agitação psicomotora e às vezes até insônia também no idoso. Essa é a doença de Alzheimer. A segunda demência mais comum é a demência vascular. Quais são os fatores de risco para a demência vascular? Os mesmos de qualquer doença cardiovascular. Hipertensão, doença cardíaca, principalmente fibrilação atrial, diabetes, hipercolesterolemia, alcoolismo e tabagismo. Tá? O que você vê quando você vai pedir um exame de imagem? Geralmente, você vê infartos lacunares ou infarto isquêmico que a pessoa não teve nenhum sintoma, mas foi tendo múltiplos infartos, ou a pessoa teve algum infarto e você hospitalizou tudo, ela teve o déficit e depois começou com um quadro demencial. Tá? Lesões extensas na substância branca, ou AVC hemorrágico, também você pode encontrar. Então, qualquer alteração que vai cursar com demência.
coloquei esse quadrinho para vocês verem a diferença entre um quadro de demência de Alzheimer e demência vascular. Por quê? A demência vascular ela acontece por um dano, né, vascular no encéfalo. Ou seja, Alzheimer ela é lenta e gradual. A vascular é abrupta. Teve o dano, teve o AVC lá, teve o déficit de memória. Tá? Alzheimer ela é progressivo. A vascular tem picos de estabilidade. A pressão ficou normal? Beleza. Aí teve alteração de pressão, cai lá a memória, depois dá uma recuperada, aí teve mais um infarto, cai de novo. Tá? O déficit cognitivo é generalizado e na vascular é circunscrito, dependendo da área cerebral que foi afetada, tá? No acidente vascular. O comportamento do Alzheimer tenta ter bom desempenho e o vascular, às vezes, tem mudança de personalidade, principalmente se for frontotemporal. A história familiar do doente de Alzheimer é uma história de Alzheimer e do doente vascular é uma história de doenças cardiovasculares ou de demência vascular. E o exame neurológico, principalmente do Alzheimer, é normal. Já o exame neurológico de um paciente com demência vascular tem os sinais localizatórios, dependendo de onde foi o comprometimento cerebral. Ok? Como é que a gente trata? Principal, controlar os fatores de risco, principalmente pressão. Tá? Controlar os níveis pressóricos. E aí a gente tem os inibidores da acetilcolinesterase que podem ser usados também para a demência vascular. Eles melhoram também a demência vascular. Às vezes você tem um Alzheimer junto com o vascular. O paciente tinha um Alzheimer, ou seja, exame de imagem normal, exame neurológico normal, depois ele fez um AVC. Fez o AVC, piorou o déficit cognitivo, piorou a memória, e aí você vai continuar tratando com o inibidor da acetilcolinesterase e controlando os fatores de risco. Tá? Então, o inibidor da acetilcolinesterase também funciona para a demência vascular. Tá? Outro tipo de demência que a gente vai ver é a hidrocefalia de pressão normal. Essa causa é reversível. Tá? Lembre-se da tríade de Hacking-Adams. Então, hidrocefalia de pressão normal acontece por quê? Porque o líquor não está circulando, né, de uma maneira adequada e tem um acúmulo desse líquor. E aí, o que faz esse acúmulo desse líquor? 3 sintomas que vocês precisam saber. Demência, incontinência urinária e transtornos da marcha. Como é que a gente faz o diagnóstico? É com aquele TAP teste. A gente vai tirar 5 ml de líquor da pessoa e vai esperar. Tirando 5 ml, se for hidrocefalia de pressão normal, a gente tem melhora do transtorno cognitivo e do transtorno de marcha. Tá? É reversível porque tem tratamento. Né? Olha aqui a hidrocefalia de pressão normal, com o tratamento, né? A derivação ventrículo-peritoneal, olha só como tem a melhora. Então, essa é uma demência reversível. Tá? Outra demência que a gente vai ver é a demência frontotemporal. Essa irreversível. Ela tem 3 variantes. Tá? A demência frontotemporal, ela incide em pacientes mais jovens, né? De 45 até 60, 65 anos de idade. E as alterações de memória são tardias. As alterações que acontecem primeiro são alterações de comportamento ou da fala. Ela tem 3 variantes. Tem a demência frontotemporal comportamental, que o paciente fica muito sexualizado, desinibido e inadequado, né, no contato. A gente tem a variante de afasia progressiva primária, com dificuldades da fala que vão se progredindo, e a demência semântica, né, com uma dificuldade aí de caracterizar e nomear objetos. Então, a gente tem essas 3 variantes, sendo que a mais cobrada para vocês é essa comportamental. Então, o indivíduo começou com alteração de comportamento precocemente, e aí depois, né, com 45, 50, 55 anos, e depois evoluiu para déficit de memória. E ela não tem um tratamento específico, essa não melhora com os inibidores da acetilcolinesterase. Outra demência que a gente tem irreversível é a doença por corpúsculos de Levy, que é a terceira causa de demência pura. Lembra? A primeira Alzheimer, segunda vascular. A terceira causa mais comum é Alzheimer com vascular, mas a pura é a demência por corpúsculos de Levy. O que a gente tem aqui? Né? Sinais de parkinsonismo presentes, né? Rigidez, bradicinesia e alteração
na marcha, uma sensibilidade muito grande a antipsicóticos, né, fazendo sintomas extrapiramidais, e alucinações são muito comuns, desde alucinações simples até conversar com parentes que já morreram, né, alucinações mais complexas, sendo que também nessa demência, os déficits de memória, eles vêm um pouquinho depois. Tá? Déficit de memória precoce, o que mais acontece é na Alzheimer. Tá? Nessas daqui, vem um pouquinho depois o déficit de memória. E a doença por corpúsculos de Levy, ela também melhora com o inibidor da acetilcolinesterase. Então, você usa inibidor de acetilcolinesterase para quê mesmo? Né? Alzheimer, vascular e Levy. As outras não há melhora. Okay? E a gente ouve muito falar nesse comprometimento cognitivo leve. Então, já falei para vocês que a maioria dos idosos não tem comprometimento cognitivo nenhum, só naquelas funções que eu falei no começo da aula. E algumas pessoas têm um comprometimento cognitivo leve e vão chegando no consultório e se preocupam muito, e é bom que se preocupem, né? Que isso vai virar uma doença de Alzheimer. Então, a pessoa tem o quê? Queixas de perda de memória, né? A pessoa é idosa, então ela fica muito preocupada, mas ela tem independência para os atos da vida diária, e isso não compromete as suas funções executivas. Tá? Então, isso não é caracterizado como uma doença, né? Como uma demência. Geralmente tem apenas um domínio cognitivo ruim. E lembra, para caracterizar a demência, a gente tem que ter alteração da memória e mais 2 alterações cognitivas. Então, por isso que isso daqui não configura demência. Tá? Agora, quem tem um comprometimento cognitivo leve tem um risco de demência, né, de 3 até 10% ao ano. Então, é bom a gente prevenir. Como é que se previne? Tá? Controlando pressão, né, para evitar uma demência vascular, exercício físico, dieta apropriada, o ômega 3 tem um bom benefício, e algumas pesquisas dizem que suplementação de vitamina E também impede a progressão do comprometimento cognitivo leve para uma doença de Alzheimer. Tá? A gente sabe que comprometimento cognitivo leve é importante, porque tem uma mortalidade 1,7 vezes maior do que a população sem comprometimento. Né? E aí a gente vai usar essas medidas protetoras para evitar a conversão para uma demência de Alzheimer. Palavra cruzada, quebra-cabeça, exercício físico, e aí vai ver se vale a pena ou não a suplementação com vitamina E. E vale a pena comprometimento cognitivo leve entrar com inibidor da acetilcolinesterase? Não. As pesquisas dizem que não há melhora. Você só vai entrar com inibidor da acetilcolinesterase se o paciente tiver comprometimento das atividades da vida diária. Tá? Isso é bem importante, vocês não podem esquecer. Ok? Então, a gente ficou aqui com os principais tipos de demência e a gente se vê numa próxima. Obrigada.